Senhor, bom dia, mais um dia aqui que nós vamos estar cultuando ao Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que cuida de cada um de nós. Vamos estar orando ao Senhor, entregando Ele esse culto, que Ele venha derramar do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que venha falar através de mim, que venha tocar no nosso coração. Amém? Pai, em nome do Teu amado e querido Filho Jesus Cristo, mais um dia aqui, Senhor, nós viemos Te cultuar, louvar e bendizer o Seu nome, que é santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço que o Senhor venha visitar, Senhor, meu Deus, os hospitais. São muitos doentes, muitos desenganados pelos médicos, mas o Senhor é médico dos médicos. Tudo está nas Tuas mãos, Pai. Pai, que o Senhor venha visitar as clínicas de recuperação, as cadeias públicas, Pai. Libertando, Senhor, meu Deus, salvando aquelas pessoas, Pai. Levando a salvação na vida de cada um que está assistindo, dos seus familiares. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. Pai, nos visita neste momento, Pai. Pai, vai derramando, Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos inteiramente do Senhor, Pai. Pai, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Venha ao Senhor, meu Deus, ao nosso socorro, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem de piedade de nós, Senhor. Senhor, aquela pessoa que pediu, Pai, que ela quer ser liberta, Senhor. Ela quer ser liberta daquilo que tem cativado ela, que tem prendido ela, Pai. Porque, Deus, ela falou que quer Te entregar a vida dela a Ti, Senhor. Ela quer levar, Senhor, meu Deus, a Tua palavra. Ela quer pregar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra. Visita neste momento, Senhor. O Senhor conhece quem, Senhor, meu Deus. O Senhor sabe quem. Visita neste momento, Pai. A liberta, Senhor, eu Te peço em nome de Jesus. Aquela com problema dos documentos, Senhor, meu Deus, resolva para ela, Senhor. Que ela seja aprovada, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, aquela pessoa que pediu pela família, Senhor, meu Deus, pela mãe e o pai, Senhor, visita neste momento, Senhor. O Senhor sabe qual é a necessidade, Senhor. Aquela pai também que pediu que era para orar para ela, que ela estava orando também para mim, Senhor. Visita neste momento, Senhor, toca, Senhor, meu Deus. O Senhor sabe o que ela necessita, Senhor. Eu não sei, Senhor. Eu Te peço, Pai, e Te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar aqui louvando um louvor muito bonito, a letra dele, linda mesmo. A letra desse louvor. Olharei para o alto. Amém? Glória a Deus, aleluias. Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão. Sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. Meu milagre está em Tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que Tu és meu Deus. Olharei pro alto, é só Deus que pode estar fazendo para mim e para você. Só Deus que pode estar vindo ao nosso socorro. Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão. Sei que posso confiar,
Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e nas promessas feitas a mim. A mim eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. A minha força vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, a minha vitória vem de Deus. E aí a gente vai contar ao mundo que Ele é o nosso Deus, é que somente Ele, somente o Senhor que pode nos ajudar. Não existe outro. Às vezes a gente tem até uma determinada ilusão, quando a gente não conhece ainda o Senhor, a gente tem aquela ilusão que outras pessoas podem ajudar, a gente pode ir em outros lugares, mas não é, é somente o Senhor que pode fazer. Não existe outro. É só esse Deus que mandou o Filho dele morrer por cada um de nós. Foi pelo mundo, não foi só para um, só para outro, foi pelo mundo. E esse Deus que nós temos que pedir, e esse Deus que preocupa comigo e com você. Esse Deus que vem ao nosso socorro quando nós necessitamos, e nós estamos sempre necessitados. É esse Deus que hoje nós estamos falando nele. Esse Deus que hoje eu vou ministrar a palavra dele. A palavra do Senhor se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 27 ao 31. Há novas forças para o fraco, é que nós precisamos, e o Senhor vem nos ajudar. Ele vem nos dar força, como eu disse. Ele nos ajuda. Quantas vezes nós precisamos de... Nós estamos desesperados, a gente às vezes não sabe nem o que fazer. É clamar ao Senhor. No instante vem aquela paz maravilhosa, aquela paz gostosa dentro da gente, que não temos explicação. Que a paz de Deus, aquela paz do Senhor Jesus, não há explicação, porque às vezes a gente fala, meu Deus, mas eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando por um sofrimento, eu estou passando por uma dor, mas aquela paz dentro, é isso que o Senhor hoje de manhã quer de mim e de você. No versículo aqui 27 de Isaías, capítulo 40, o Senhor diz: povo de Israel,
Porque vocês queixam dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Aqui eles estão questionando Deus, que Deus não importa as coisas que eles estavam passando. E muitas vezes eu e você também pensa isso, mas Deus não está nem vendo. Deus me abandonou. Quantas vezes a gente pensa isso? Eu estou passando por essa situação, Deus me abandonou, Deus não está vendo. E Ele prometeu, a gente às vezes fala assim, Ele prometeu que ia ajudar e não ajudou. Eu estou orando há quanto tempo, eu estou clamando há tanto tempo e não acontece. Não é o povo de Israel ali, não é diferente de mim, de você. Às vezes a gente fala assim, não, Deus só veio para o povo de Israel. Não, Ele escolheu o povo de Israel porque Ele tinha que iniciar. E Ele iniciou com o povo de Israel para quê? Para espalhar para o mundo a boa notícia, para espalhar para o mundo o evangelho, para espalhar para o mundo a salvação minha e tua. Porque se Ele não tivesse começado lá, não tinha chegado, por exemplo, aqui no Brasil, não teria chegado aqui em Macaé, Minas Gerais. Esse é o Deus maravilhoso, esse é o Deus tremendo. E eles aqui vão questionar que Deus não interessa pelo que eles estão passando, não importa por eles. E nós muitas vezes falamos isso, pensamos, às vezes nem falamos, mas nós pensamos isso de Deus. E Deus fala aqui pra gente bem claro. Bem claro. No 28, versículo 28, aí a palavra do Senhor nos fala. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor, o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. E Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aqui está a resposta, o que eu falei, que é para todos. Ele criou o mundo. Se Ele criou o mundo e nós ali dentro, Ele criou tudo. Tudo. E nós fomos especial. O mundo, Ele falava, faz e fazia. E nós não, Ele foi lá e colocou a mão na massa. Quanto especial nós somos para Deus. E muitas vezes nós não sentimos isso. Infelizmente, nós não sentimos isso, porque o nosso coração é duro. Nós viemos de Adão e Eva, que pecaram. Então, muitas vezes, nós não percebemos isso. Muitas vezes a gente não percebe o quanto Deus te ama, o quanto Deus preocupa, o quanto Deus me ama, o quanto que Ele preocupa por mim. As coisas que eu quero, que eu preciso. Mas é o principal de Deus, porque às vezes a gente quer falar assim, não, Ele não me deu ainda um carro, Ele não me deu uma casa, aquela casa que eu quero, aquela casa maravilhosa. Mas isto é passageiro, Ele vai dar, Ele pode dar, se Ele quiser, Ele pode dar. Se eu e você merecer, Ele pode dar. Mas o principal é a nossa salvação. Ele quer a gente junto dele. Ele não quer que nós ficamos com o inimigo dele e nosso. Ele não quer que a gente vá para o lado dele, do inimigo, porque somos dois caminhos. Caminho certo, que é Jesus Cristo, e tem o caminho do inimigo. Somos dois caminhos, caminho certo, caminho errado. Aí a gente pode escolher, nós podemos escolher qual caminho que quer. Vamos seguir a Cristo ou vamos seguir o diabo e o Satanás, as coisas ruins? E nós temos o caminho certo, que é Jesus Cristo, o único que pode nos levar. Então, Ele criou o eterno, eterno é para sempre. Eterno é para sempre. Ele nunca vai cansar. Ele nunca vai ficar fadigado. Ele nunca vai esquecer os seus. Ele não esquece a gente.
está sempre preocupado comigo e com você. Aqui no versículo 9 de Isaías, capítulo 40. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Realmente, às vezes a gente passa por situações, nós enfraquecemos, igual eu falei, nós somos seres humanos, nós viemos de Adão e Eva, que pecaram contra o Senhor. Mas às vezes a gente tá assim, a gente fala, Deus, eu já não aguento mais tanto sofrimento, e a gente desanima. Isso é normal do ser humano. O ser humano não pode ficar permanente ali caído, mas cair vai cair. Nós vamos cair, mas nós vamos clamar ao Senhor, Ele vai nos levantar. Nós vamos ficar tristes? Sim, nós vamos ficar tristes. Nós somos ser humano, acontece algo na minha e na tua vida e nós ficamos desanimados, nós ficamos tristes, nós já não queremos. Muitas vezes a gente fala assim, nem adianta orar, porque não está acontecendo nada. Mas Deus nos dá força. Ele nos renova, que nós precisamos. E nós vamos ficar nessa terra até Cristo voltar. Ou nós irmos para Cristo, quer dizer, nós morrermos antes de Cristo voltar. Irmos para Ele, nós vamos ficar nessa luta constante. Aí a gente olha um pouquinho para trás ali, o que Jesus passou. A gente não vai falar nem nos profetas, que os profetas passaram, vamos falar em Jesus, que trouxe a salvação, o que ele passou, porque 100% Deus, 100% homem. E a gente tem que entender bem que quando ele estava aqui, 100% homem, ele passou as mesmas coisas que eu e você, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, porque às vezes a gente fala em Jesus Cristo, eu falo porque eu era assim, falava em Jesus Cristo, não, Jesus Cristo não passou nada disso, Jesus Cristo não sentiu, mas a gente vê na palavra do Senhor, que enquanto ele estava aqui, tudo ele pedia para o Pai, igual eu e você pede hoje para ele, para o Pai, em nome dele. Ele era igualzinho. A diferença é que ele não tinha pecado, mas ele se fez homem para passar as mesmas coisas, porque às vezes a gente fala assim, eu não vou aguentar. Vai aguentar sim, porque Jesus aguentou 100% homem, então ele passou tudo que eu e você passa, toda a raiva, todo nervoso. A gente fala assim, não, mas Jesus não passou nada disso. Jesus tinha dor de dente. Jesus tinha dor. Por quê? Porque é 100% homem. 100% homem. O que eu e você sente, eu repito, ele passava. A diferença é que ele não tinha pecado e nós temos. A gente vê a palavra dele. Ele dependia do Pai. Ele falava que o Pai está nele. E ele estava no Pai. Agora, e nós pedirmos em nome dele, o Pai realiza. Promessa dele. É promessa dele ali em João 14. A promessa dele estava indo. Mas tudo que pedíssemos, e no nome dele, o Pai ia atender. Tudo que pedíssemos. Nós somos dependentes. Jesus, quando estava aqui, ele era dependente do Pai. Porque ele não tinha ainda cumprido a missão, ele não tinha ainda ali passado pelo que ele passou. Ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias preparando a palavra para chegar a mim e você. Isso é incrível, essa palavra aqui de Isaías 40, capítulo 40, do 27 ao 31, foi o Pai que estava preparando
O Pai preparou tudo isso. Jesus passou por tudo isso para chegar essa palavra na minha e na sua vida. E ele preparou durante 40 dias. Ele ficou aqui com os discípulos preparando ele para que o mundo conhecesse a palavra dele, para que o mundo soubesse o que ele fez e o que ele quer que eu e você faça. Ele sobe aos céus, fica lá 10 dias e manda o Espírito Santo, o Consolador, o nosso advogado. Ele manda, ele desce e está comigo e com você. É só clamarmos ele, porque o Espírito Santo vem nos convencer, vem nos mostrar o que nós temos que mudar. Ele vem nos mostrar o nosso pecado, porque muitas vezes nós, como seres humanos, não percebemos que nós estamos errando, mas o Espírito Santo vem e mostra. Aí a gente fala assim, mas como? Vem na mente minha e tua. O Espírito Santo começa a nos incomodar. Sabe quando a gente fala assim, nossa, toda hora vem na minha mente isso? Ai, meu Deus, toda hora eu estou pensando nisso. É o Espírito Santo incomodando. Porque o Espírito Santo, o objetivo dele é esse. É isso que ele está fazendo aqui comigo e com você. Quanta mudança. Depois a gente chega num certo tempo, a gente percebe e fala assim, meu Deus, mas quanto que eu mudei. E Deus prova a gente. Ele prova. Às vezes, resposta para os outros. As pessoas vêm e falam determinada coisa pra gente, a gente não responde, depois a gente fala assim, meu Deus, se fosse uns anos atrás eu teria respondido tanta coisa, eu teria falado tanta coisa, mas não por quê? Porque o Espírito Santo já nos convenceu, já nos mostrou o que temos que mudar, e a gente tem que, o quê? Deixar, porque nós temos livre-arbítrio, não é o Espírito Santo chegar e ele vai fazer se eu e você deixar. Aí ele vai transformar a nossa vida, ele vai mudar a nossa vida. É isso que o Espírito Santo faz na minha e na tua vida. E ele dá, igual no 29 aqui, aos cansados, porque nós cansamos, repito, nós cansamos, mas ele enche a gente de energia, ele enche os fracos. Mas quando os fracos reconhecem que ele é Deus, nós no caso, aqui está falando no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, não tinha nascido, mas nós hoje, nós temos Jesus Cristo, nós temos Jesus. Jesus já está no céu, então com a gente é diferente. Nós vamos pedir em nome do Senhor Jesus. Nós vamos pedir em nome dele, né? No nome do Senhor Jesus. O 30. Até os jovens se cansam, realmente. E as moças tropeçam e caem, realmente. Os novos também cansam, porque às vezes a gente acha, tem pessoas que acham que o jovem é diferente, que o jovem não vai cair, que o jovem é mais forte. Sim, determinada situação. Fisicamente é lógico que os jovens são mais fortes, mas espiritualmente é a mesma coisa do velho. Espiritualmente também eles cansam, eles oram e não obtêm o que eles pediram. Aí eles cansam. As moças caem em situações que às vezes não é para cair, mas cai. É o normal do ser humano. Então a gente tem que falar do ser humano, não separar jovens do velho. O velho, sim, viveu mais tempo, tem mais experiência, mas os jovens não são diferentes. É a palavra do Senhor aqui. É a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40, no versículo 30. Até os jovens se cansam.
até o jovem se cansa, porque o jovem também serve a Deus. O jovem também ora e cansam, porque às vezes, igual eu falei, eles pedem e não recebe. Aí eles cansam de orar, porque a gente vê hoje, 2025, a gente vê muitos jovens nas igrejas. A gente vê muitos jovens orando, clamando ao Senhor, mas a gente vê muitos jovens saindo da igreja. Infelizmente, a gente vê muitos jovens que volta a fazer coisas que fazia e às vezes fazia até pior. É a palavra do Senhor falando, né? Fazendo pior. A gente vê jovem que não consegue servir a Deus. A gente vê muito nos dias nossos. Infelizmente, nós vemos muito disso. Jovens que ministravam a palavra e que volta atrás, começa a se viciar de novo, porque às vezes era viciado, e está aí no desespero querendo servir ao Senhor. A gente conhece, querendo servir ao Senhor, mas não consegue. Pede oração, a gente ora, a gente clama ao Senhor. A gente sabe que Deus está ouvindo, que Deus está indo ao socorro, mas é o tempo de Deus. Está ali em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Tem a hora certa. Tudo. Porque Deus é assim. A gente pede, vai pedindo, depois Ele vem ao nosso socorro. Ele espera o tempo. Será que é isso mesmo que ela quer? Que Ele quer? E Deus também faz o seguinte: a gente tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Aí não vem para Ele ver se nós vamos perseverar. Se nós vamos continuar orando, jejuando, esperando, porque nós temos que esperar no Senhor. E vem o que nós pedimos, e é muitas vezes maior do que nós pedimos. Nós pedimos determinadas coisas e a gente espera que Deus vai dar aquele ali que a gente pediu, e Deus dá maior. Quando nós esperamos, quando nós temos fé, quando nós entregamos as nossas vidas na mão dEle, quando nós confiamos a Ele, Ele dá coisa maior. A gente olha e depois que Ele deu, fala: mas meu Deus, eu pedi, era menor, e o Senhor é um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que deu de acordo com o nosso coração, mas nós temos mania de pedirmos. Nós pedimos coisas pequenas, mas no nosso coração e na nossa mente está de acordo com o que Deus nos dá. Acontece muito isso, a gente fala assim: nossa, Deus deu tudo isso que eu queria, eu pensava era isso, mas Deus me deu. Deus é maravilhoso, é tremendo, mas nós temos que confiar. Cairmos, ficarmos tristes, querer desistir, sim, mas o importante é não ficar caído e nem desistir. Mesmo querendo, nós não podemos. A própria palavra aqui, o título aqui é Novas Forças para os Fracos. Está falando dos fracos. E os fracos somos todos nós. Todos nós somos fracos. Todos nós. Porque nós ainda estamos aqui. Estamos nesse corpo limitado. E Jesus sabe o que é estar num corpo limitado. Porque Ele teve. E esse Deus, como que nós não vamos adorar somente este Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe nele? Estava ali os três. Ali eles estavam os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles ali criando os céus
a terra e nós façamos o homem a nossa semelhança em espírito. Porque às vezes fala que façamos o homem a nossa semelhança, a gente pensa que é físico, que é o rosto, e não é. É espiritualmente. É espiritualmente. Esse Deus tremendo, Deus maravilhoso, cada dia que passa a gente tem que amá-lo mais, cada dia que passa a gente tem que entregá-lo a mais, cada dia que passa a gente tem que adorar somente Ele, para que nós possamos alcançar a vida eterna com Deus, porque às vezes a gente fala vida eterna, mas tem a vida eterna no inferno. Citamos o inferno, porque ali tem os inimigos de Deus, ou o céu ou o inferno. São dois caminhos, e nós não queremos ir para o inferno, nós queremos ir para Deus. Aqui no 31, o último versículo: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. É o que eu falei. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aqui ele está falando dos que confiam no Senhor. Dos que confiam no Senhor, não perde a força, sempre vendo um futuro, sempre querendo um futuro. Não perde, não cansa, porque aquela pessoa que não conhece o Senhor, que não confia nele, perde a força. Aquela pessoa que não conhece o Senhor não tem planos na vida, porque nós temos que sonhar, nós temos que ter planos físico, espiritual, nós temos que querer viver, nós temos que querer ser diferente, nós temos que querer seguir a Jesus Cristo, nós temos que querer ter o exemplo dele, igual ele mesmo fala que ele está indo para o Pai, e ele promete, eu e para você, que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele fazia, os mesmos milagres e até mais, porque ele está agora no nosso tempo, vamos pôr o nosso tempo, nós podemos fazer mais, porque agora ele já cumpriu a missão dele aqui na terra, ele está com Deus Pai, nós podemos fazer até maior que isso. É isso que nós temos que sonhar, querer, mas para querermos nós temos que renunciar muitas coisas da nossa vida, nós temos que pedir ao Senhor, Deus venha, manda teu Espírito Santo ao meu socorro, eu quero ser transformada, eu quero ser modificada, modificados. Nós temos que querer, nós temos que pedir, nós temos que clamar a esse Deus maravilhoso, que nós temos que querer ser igual a Ele. Ele prometeu. Aí às vezes a gente pensa, não, mas como que eu vou ser igual a Deus? Como que eu vou ser igual a Jesus Cristo? É promessa dele. É promessa dele ali em João 14. Ele estava indo, ele está preparando lugar para nós. E ele está ali preparando. Ele estava preparando os discípulos passaram para nós. Ele está preparando lugar para mim, para você, e ele promete que nós podemos fazer. Por que que ele promete isso? É porque através da nossa vida, através do que nós fazemos, através dessa promessa que nós podemos curar, porque ali ele curava, ali ele expulsava o inimigo. Então através disso nós podemos testemunhar Jesus Cristo, e através disso muitas pessoas vai estar seguindo a Jesus Cristo através de mim, de você. Nós temos que ter muito cuidado e fazer as coisas que ele manda, porque ele não é que ele quer, ele depende de mim, de você, ele quer depender de cada um de nós, do nosso exemplo. Imagina, a gente vai e cura em nome de Jesus, porque não é no meu nome, eu não sou nada, mas vai curar ali em nome de Jesus, vai expulsar o inimigo ali no nome do Senhor Jesus. Conta, ali era aquela multidão que vinham,
Era aquela multidão que se convertia. E não é diferente eu e você, porque Ele deu esse poder no nome dEle, fazer até maior. É esse que é a promessa dEle. Mas para isso, o que nós temos que fazer? Jejuar, orar, clamar, renunciar às coisas ruins que nós fizemos, clamar ao Espírito Santo para nos mostrar o que nós temos que mudar na nossa vida, o que nós temos que evitar na nossa vida, porque tem certas situações a gente não consegue, mas aí a gente fala o quê? A Deus, em nome do teu querido e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, venha ao meu socorro, ao nosso socorro, porque muitas vezes nós não conseguimos. Nós somos ser humano, viemos, igual disse no início, viemos do pecado de Adão e Eva, pecado original. Nós somos diferentes, mas quando nós clamamos Ele, eu já não quero ser mais assim, Pai. Eu quero ser diferente, eu quero renunciar a todas as coisas ruins, tudo que não leva a Ti, Senhor. E aí nós conseguimos a começar a seguir esse Deus. Não vamos ser perfeitos, não vamos ser, porque, repito, nós viemos do pecado original. Mas nós podemos imitar a Senhor Jesus, nós podemos segui-los. Jesus fez isso, eu vou fazer. Jesus falou, eu vou fazer. Eu vou obedecer ao Senhor. E quando a gente obedece ao Senhor, Ele vem e vai moldando a gente. Não é de uma hora para outra, porque Deus não é mágico. Deus trabalha em mim e em você, no nosso coração, transforma-se no nosso coração de pedra em coração de carne. E a gente vê a transformação, por quê? Porque a gente começa a preocupar com as pessoas, igual Jesus preocupou. Jesus preocupava ali com as pessoas. E a gente começa a preocupar, querer que todos vão para os céus, que todos estejam ali com o Senhor Jesus. É isso Deus transformando. É isso Deus moldando a nossa vida. É só Ele mesmo. Vamos ficar com essa palavra. Vamos deixar Deus agir na minha e na sua vida. É isso que Ele está pedindo hoje, para mim e para você. Deixa eu agir na tua vida. Deixa que o Espírito Santo nos mostre. E quando a gente clama ao Senhor, quando a gente pede, Ele vem e faz. Amém? A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, pastor. Quando vem, faz. Ele faz. Bom dia, primo. Ele vem e faz. Que nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Oh, Deus tremendo. Deus maravilhoso. Vamos estar encerrando esse culto, agradecendo a Deus, né? Porque Deus é maravilhoso. E vamos ficar com essa palavra hoje. Vamos meditar nela, porque o importante da gente é assim, ouvir a palavra e depois a gente começa a meditar nela. Eu falo de acordo com o que Deus está falando comigo, mas Ele fala diretamente com você. Ele fala diretamente com você. E quando Ele fala, aí comigo Ele fala de um modo, com você Ele vai falar de outro. Vamos meditar nessa palavra de hoje. Vamos deixar
que o Espírito Santo age em nós. Igual o título aqui de Isaías 40, ele nos dá nova força, ele renova nossas forças, renova a força dos fracos, amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, mais uma vez, Deus, diante da tua grandeza, da tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, eu venho te agradecer, Senhor, por cada um que está assistindo, Pai. Por cada um que vai assistir, Senhor, que o Senhor venha derramar, Senhor, bênçãos poderosas, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Pai, o Senhor conhece, Pai, quais são as necessidades, Senhor. Oh, Senhor, visita neste momento, visita os parentes, Senhor. Visita os meus parentes, Senhor, meu Deus, os meus primos, minhas primas, toda a minha linhagem, Senhor, neste momento. Vai visitando, Pai. Vai curando, Senhor, meu Deus. Pai, leva a salvação na vida de cada um deles, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, meu Deus, pelos doentes, Senhor, que têm clamado a Ti, Senhor. Quantas doenças, Senhor. Pai, visita neste momento, Senhor, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Quarta-feira estamos aqui, 6h30, com uma oração. A gente faz uma oração. No sábado, uma oração de libertação às 3h da tarde, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar o seu domingo, a sua semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus. A paz do Senhor e um bom dia a todos, em nome de Jesus. Amém?